Pessoal, o capítulo 11 do livro trata da sincronização e comunicação entre tarefas. No final do capítulo, nós temos uma série de questões e neste vídeo nós vamos ver as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do capítulo 11. A questão 1 diz o seguinte: com respeito ao uso de desabilita interrupção como mecanismo de sincronização, é correto afirmar que, vamos lá, A. Não existem restrições quanto ao seu uso em qualquer sistema operacional. Isso não é bem verdade, porque se eu tenho um kernel completo que implementa proteção entre processos, desabilitar interrupções é uma instrução privilegiada e como usuário comum eu não posso executá-la, portanto, ela tem sim restrição neste caso. Um usuário comum não pode desabilitar interrupções em um sistema com proteção. Apresenta o problema de busy waiting. Não, desabilitando as interrupções, a gente impede as interrupções, impede chaveamento de contexto, mas não implica em busy waiting. Não funciona em multiprocessadores. Isso é verdade também, porque afinal eu posso desabilitar interrupções em um core, mas as outras tarefas nos outros cores continuam executando normalmente. Então, desabilitar interrupções não basta, não funciona em multiprocessadores. E pode apresentar postergação indefinida? Não, se eu desabilito interrupções, eu impedi o chaveamento de contexto e não apresenta postergação indefinida. Portanto, a questão pede o item correto, não existem restrições, está errado. Apresenta o problema de busy waiting, está errado. Pode apresentar postergação indefinida, está errado. Não funciona em multiprocessadores, é a resposta certa. Questão 2. Semelhante à anterior, só que agora é spin lock. Com respeito ao uso de spin lock como mecanismo de sincronização, é correto afirmar que reduz a responsividade do sistema ao desabilitar interrupções. Não, eu não preciso desabilitar interrupções para ter o spin lock, então não é essa. Apresenta o problema de busy waiting. Sim, esta é a resposta certa, porque ao ficar em spin lock, a tarefa fica gastando o processador de bobeira, num loop sem fazer nada, à espera da liberação do spin lock. Eu não sei se a outra tarefa que detém o lock demorar muito, a tarefa em espera vai gastar um bocado de processador no loop do spin. Portanto, sim, apresenta busy waiting. Pelo menos algum busy waiting vai apresentar, mesmo que eu tente otimizar a implementação. Não funciona em multiprocessadores, isso aqui está errado, porque de fato o spin lock foi criado para resolver o problema da sincronização em multiprocessadores. Trata-se de instrução privilegiada? Não, eu posso usar test set, posso usar até mesmo um swap, eu consigo implementar spin lock sem recorrer a instruções privilegiadas. Portanto, reduz a responsividade? Não. Não funciona em multiprocessadores? Não, pois funciona. Trata-se de instrução privilegiada? Não. A resposta é: apresenta o problema de busy waiting. Questão 3. Com respeito às sessões críticas em programas concorrentes, é correto afirmar que é um problema que ocorre apenas em multiprocessadores. Não, a gente no livro vê que ao chegar uma interrupção de timer num ponto crítico e disparar, causar o chaveamento de contexto entre as tarefas, eu consigo ter condições de corrida e problema de sincronização mesmo em um único processador. Portanto, A é falso. Pode ocorrer mesmo que todas as threads acessem as variáveis compartilhadas apenas para a leitura? Não, aqui está errado, porque se todas as threads apenas fazem leitura da minha tabela, por exemplo, não há mal nenhum em todas as threads acessarem a tabela ao mesmo tempo. Portanto, a B também está errada.
É responsabilidade do escalonador prover a atomicidade das seções críticas? Não, não. O escalonador ele não monitora isso, ele divide o tempo do processador entre as tarefas, cabe ao programador do programa concorrente prover a atomicidade das seções críticas ou primitivas do kernel, né? Mas não o escalonador. E a D, requerem um protocolo de acesso para garantir a exclusão mútua entre as threads. Sim, a resposta certa é a D, porque se eu tenho seção crítica, eu preciso garantir a exclusão mútua e, para tanto, eu preciso de um protocolo de acesso, algum código que eu execute antes da seção crítica e algum código que eu execute depois da seção crítica que me garanta aquelas 4 boas propriedades que a gente viu para resolver o problema da seção crítica. 4. Cite uma limitação do uso de desabilita interrupção como mecanismo de sincronização e também uma limitação do spin lock como mecanismo de sincronização. Bom, vamos lá, por parte. Primeiro, quais são as principais limitações que a gente enxerga em usar o desabilita interrupção para proteger a seção crítica? Bom, primeiro, trata-se de uma instrução privilegiada em sistemas com proteção. Num Linux, Windows da vida, onde eu tenho proteção entre processos imposta pelo kernel, eu, um usuário comum, não posso desabilitar interrupções, por tratar-se de uma instrução privilegiada. Desabilita interrupção é super usado em microkernel e quando eu programo em executivo cíclico ou em cima da máquina com loop e tratadores de interrupção, mas eu não posso usar isso num kernel completo. Depois, desabilitar a interrupção, ela diminui a responsividade do sistema, porque o computador toma ciência do que está acontecendo no mundo à volta dele através das interrupções. Passou o tempo, interrupção do timer, chegou um pacote pela Ethernet, interrupção do controlador da Ethernet, o controlador de disco terminou o read, interrupção do controlador de disco, e por assim vai. Então eu torno o meu sistema mais lento em responder a eventos externos, algo foi teclado, interrupção do teclado. Eu torno o meu sistema mais lento na resposta aos eventos do mundo externo quando eu desabilito interrupções. Se eu faço isso por um tempo bem curtinho, tudo bem, mas desabilitar interrupções por muito tempo não é bom negócio. E por fim, tem a questão do multicore, que a gente acabou de ver, né? Se eu tenho 2 tarefas, uma rodando no Core 1 e outra tarefa rodando no Core 2, não adianta desabilitar interrupções em todos eles e aí não haver mais chaveamento de contexto. As 2 tarefas continuam executando em paralelo. Se as 2 acessarem a seção crítica ao mesmo tempo, eu vou ter problemas. Então, também não adianta nesse contexto. Bem, o que a gente pode falar do spin lock? Que tipo de limitação a gente enxerga no spin lock? Primeiro, o busy waiting. Uma implementação bem simples do spin lock vai fazer com que a tarefa fique gastando tempo de bobeira no spin, no loop, né? Esperando que a outra tarefa libere o lock. Então, esse busy waiting é um desperdício de processador que eu estou tendo. É claro que a gente pode melhorar a implementação do spin lock, tentando fazer com que a tarefa não fique em loop, mas ela volte de tempos em tempos para retestar o lock, enfim. Eu posso reduzir isso com implementações mais cuidadosas. Ainda assim, algum tipo de teste eu vou ter que ter e algum tipo de gasto de processador em espera ocupando o processador eu vou ter. Também tem a questão da postergação indefinida. Uma implementação descuidada do spin lock pode fazer com que uma tarefa fique muito azarada, né? Sempre perca a disputa e fique em espera por um longo período de tempo. É claro que, se a seção crítica é curtinha, se a disputa pela seção crítica não é intensa, isso não vai acontecer, porque a grande maior parte do tempo a seção crítica está livre e a tarefa entra. Agora, em um sistema que, por acaso, a disputa pela seção crítica é intensa e o tempo todo um monte de tarefas está num spin lock brigando pela mesma seção crítica,
aí eu posso ter longos períodos de espera para uma tarefa menos sortuda, a não ser que eu faça alguma implementação e torne o spin lock uma operação mais robusta nesse aspecto, né? Que é como, por exemplo, quando a gente implementa um mutex. Com isso, a gente tem aqui a questão 4 resolvida. Questão 5. A questão 5, ela diz o seguinte: em um sistema, existe uma chamada de sistema, né, uma system call, uma chamada de sistema comum, portanto não privilegiada, que permite a uma tarefa qualquer desligar as preempções temporariamente. Ou seja, eu posso chamar o sistema e desligar as preempções. Os chaveamentos de contexto entre tarefas ficam proibidos, até que essa mesma tarefa execute a chamada de sistema liga preempção. Então, obviamente, a gente está tentando criar alguma coisa aqui para resolver o problema da sessão crítica, né? Ao invés de desabilitar a interrupção e depois habilitar a interrupção, ou ao invés de dar um lock no mutex e depois um unlock no mutex, eu estou dizendo para o meu kernel, na verdade isso aqui é coisa de microkernel, né? Eu estou dizendo para o meu microkernel, olha, não tem mais preempção, eu sou o dono do campinho, tenho um monopólio do processador até que eu ligue novamente as preempções. Entretanto, as interrupções continuam habilitadas, eu não desabilito interrupções e são atendidas pelo kernel. Porém, caso a interrupção viesse a causar um chaveamento de contexto, uma preempção, ela não vai realizar o chaveamento de contexto na hora. Ele vai ser anotado, postergado e só vai ocorrer depois que a tarefa em questão ligar a preempção. Então, o que a gente pode dizer aqui, pessoal? Bom, primeiro, se eu tenho multicore, não adianta, certo? Porque desligar a preempção ainda deixa uma tarefa por core em execução e todas elas podem entrar na sessão crítica ao mesmo tempo e, portanto, para multiprocessador não adianta. Mas o enunciado diz assim: considerando o problema da sessão crítica em monoprocessador, portanto, vamos ignorar o multicore, tá? Não funciona isso aqui lá, né? Compare o uso do desliga preempção e do liga preempção com o desabilitar de interrupções a respeito das propriedades e limitações. Pois bem, vamos lá. A proteção da sessão crítica vai funcionar? Lembre-se, estamos apenas considerando monoprocessador. Sim, vai, porque eu tenho um processador só. No momento em que eu disse para o kernel ou microkernel não tem mais preempção, a tarefa em questão passa a ter um monopólio do processador. Então, o que ela faz? Desliga a preempção, só ela executa, faz a sessão crítica, terminada a sessão crítica, torna a ligar a preempção. Então, nós temos exclusão mútua. Tá? Isso é um aspecto. Nós temos exclusão mútua. Como eu não desabilito interrupções, eu não reduzo a responsividade do sistema. Durante a sessão crítica, preempções estão desligadas. Outras tarefas não vão acessar a sessão crítica. Porém, interrupções estão ligadas. Eu posso receber eventos e receber um caractere do teclado, botar num buffer, posso receber uma interrupção no controlador de disco, avisando que o controlador de disco está livre, e posso, lá dentro do microkernel, do kernel, enviar um novo comando para o controlador de disco, tudo por baixo, né, da aplicação, tudo a nível do sistema. Tudo isso sem violar a sessão crítica da aplicação e sem reduzir a responsividade do sistema. Portanto, é uma vantagem que a gente tem aqui sobre desligar preempções, o que a gente pode considerar um outro aspecto. Não tem busy waiting, o que também é legal, né? Porque eu desliguei a preempção, pronto, e não tem busy waiting. Agora, o que é outro aspecto, porém, obviamente eu vou causar inversão de prioridade, porque no momento que a tarefa de baixa prioridade desliga a preempção,
Caso uma tarefa de alta prioridade seja liberada por, digamos, uma interrupção de timer ou de Ethernet, a tarefa de alta prioridade não vai conseguir preemptar e executar. A tarefa de alta prioridade vai ter que esperar que a tarefa de baixa prioridade saia da sessão crítica e ligue novamente a preempção. Então, nós temos inversões de prioridade causadas pelo desliga e liga preempção. Agora, isso também nós teríamos com o desabilita e habilita interrupções. Então, nesse aspecto, não há muita diferença. Outro aspecto a considerar é que, caso por um bug eu entre em loop infinito, eu vou entrar em loop infinito com as preempções desligadas e nenhuma outra tarefa da aplicação vai conseguir rodar. Mas como as interrupções estão ligadas, uma interrupção de timer poderá acionar o microkernel e o microkernel vai poder pelo menos detectar que alguma coisa está muito errada porque esta tarefa desligou preempções e nunca mais ligou. Então eu posso recuperar o controle do sistema ou ligar um alerta, um alarme, ou ainda iniciar um desligamento controlado do meu equipamento industrial e coisas assim. Então, nesse aspecto é melhor, né? Se eu desabilito interrupções e entro em loop infinito, já era, né? Acabou. O sistema só tirando da tomada lá, Ctrl Alt Del nele. Aqui não. Aqui o sistema continua com os tratadores de interrupção e, portanto, pode abortar a minha tarefa ou começar pelo menos um tratamento de emergência para a situação. Okay? Isso então cobre vários aspectos aí desta solução aqui da questão 5, desliga a preempção, liga a preempção. São primitivas que de fato existem em alguns microkernels que tem por aí. A questão 6, ela é um exercício sobre uma possível solução para a sessão crítica. E ela é bastante interessante, na verdade não é usada na prática, mas ela faz a gente pensar um pouco no problema. Em muitos sistemas operacionais, existe uma chamada de sistema yield, cujo efeito é passar a thread chamadora para o fim da fila de atos, né? Então, principalmente quando eu tenho fatia de tempo. A thread, a tarefa recebe uma fatia de tempo, está lá no meio da fatia de tempo, já decidiu que não tem mais nada para fazer por hora. Então ela executa a yield e vai para o fim da fila de atos. Vai esperar, quando chegar de novo a vez dela, ela ganha uma fatia de tempo novinha, cheia, inteira para ela. Suponha que um dado kernel escalone o processador utilizando fatias de tempo e suporte chamar a yield. Suponha ainda que em todas as aplicações, e esse é o calcanhar de Aquiles dessa solução, não é? Eu preciso conhecer o comportamento da aplicação, mas vamos lá. Suponha que em todas as aplicações, o tempo necessário para executar a sessão crítica seja menor que a duração da fatia de tempo. Tá? Isso aqui é fundamental. Eu estou supondo o seguinte, que se eu ganhar uma fatia de tempo inteira, cheia, fresquinha, dentro dela, eu tenho certeza que eu completo a sessão crítica. Este vai ser a base, né, o pilar da proposta. Eu vou dar um jeito de sempre começar a sessão crítica com a fatia de tempo iniciando, cheia, né, para mim. E com isso eu terei certeza que, olha, eu ganhei uma fatia de tempo inteira, eu vou executar a sessão crítica dentro dela porque ela cabe. E na fatia de tempo, no round robin, eu não serei preemptado antes do término da minha fatia de tempo. Então, vamos lá, é fatia de tempo pura, não tem nada de prioridade misturado junto aqui. Para este caso em particular, buscando resolver o problema da sessão crítica, considere o seguinte mecanismo de sincronização, o seguinte protocolo. Imediatamente antes de entrar na sessão crítica, a thread chama yield. Por que ela faz isso? Imediatamente antes de entrar na sessão crítica, a thread abre mão do resto da fatia de tempo corrente e vai para o fim da fila de atos. Ela espera. Quando chega na frente, ela é a próxima, ela ganha uma fatia de tempo completa.
E aí ela sabe que dentro de uma fatia de tempo completa, ela termina a sua sessão crítica. A sessão crítica vai terminar dentro de uma fatia de tempo, garantido a exclusão mútua. Porque dentro da fatia de tempo a thread não é preemptada. Ao sair da sessão crítica, a thread não faz nada. Claro, ela não precisa fazer nada, porque ela terminou a sessão crítica. Então, tá bom para ela. Para ela tá tudo bem. E qualquer outra thread que queira usar a sessão crítica vai dar um yield e vai ganhar uma fatia de tempo nova e vai entrar na sessão crítica. Portanto, não precisa fazer nada quando a thread sai da sessão crítica. Responda as questões abaixo justificando a resposta. Então, as justificativas eu já fui dando aí ao longo do caminho, né? Então, essa solução oferece exclusão mútua? Sim, porque eu entro na minha sessão crítica que demora, digamos, 5 milissegundos, com uma fatia de tempo de 10 milissegundos. Então eu tenho certeza que eu vou fazer a sessão crítica toda sozinho, sem ser preemptado. A preempção está lá no futuro, no final da minha fatia de tempo, quando eu já saí da sessão crítica. Essa solução apresenta a possibilidade de postergação indefinida? Não, porque eu dou o yield e vou para o fim da fila. Tem 40 caras na minha frente. Beleza, vou ter que esperar 40 fatias de tempo dos outros caras. Mas quando chegar a minha vez, e vai chegar, eu faço a sessão crítica. Portanto, não tem postergação indefinida. Essa solução funciona para mais de 2 threads? Sim, sem problema nenhum. Cada thread vai pegando a sessão crítica com uma fatia de tempo inteira e vai saindo e vai seguindo o barco e sim, funciona para várias threads. Apresenta busy waiting? Não, porque o busy waiting é gastar processador enquanto espera. E a espera de fato ela acontece na fila de aptos, com a thread parada na fila de aptos, não gastando o processador. Portanto, essa solução ela não apresenta busy waiting. Pô, se ela tem tanta coisa legal, qual que é a maior desvantagem na prática? É que eu tenho que saber muita coisa do sistema. Eu tenho que ter certeza que ele implementa fatias de tempo pura, na sua forma pura. Eu tenho que saber a duração da fatia de tempo no sistema, e ela tem que ser constante. E eu tenho que saber a duração de todas as sessões críticas de todas as aplicações para poder saber que o sistema funciona. Então, requerer todo esse conhecimento prévio sobre duração de fatia de tempo e duração de sessão crítica e ainda exigir que o escalonador opere com fatias de tempo de tamanho constante ou quase isso, bem conhecido, e implemente fatia de tempo pura, acaba dificultando, limitando o conjunto de kernels, de microkernels que eu vou poder aonde eu vou poder empregar essa solução. Então, por isso que acaba que ela, na prática, não faz muito sucesso, não. Última questão, pessoal. A questão 7, né? Para que funcione, as operações lock e unlock sobre os mutexes precisam ser atômicas. Claro, a gente viu lá no livro, né? Se eu tiver duas tarefas executando um lock ao mesmo tempo e as entranhas, as internas, né, as operações dentro do lock de cada uma se entrelaçarem, se misturarem, não vai funcionar. O lock tem que ser atômico, assim como o unlock tem que ser atômico. O que quer dizer isso? O que é atômico? Se duas tarefas executarem lock exatamente ao mesmo tempo, tem que ser um todo antes do outro. Ou o outro todo antes do um. Não pode misturar. E é o microkernel ou o kernel, ao implementar lock e unlock, que o faz garantindo a atomicidade da operação. Como é que a gente pode obter essa atomicidade? Ora, a gente viu que a nível de hardware, né, no baixo nível, os mecanismos que eu tenho para usar desabilita a interrupção em monoprocessador e spin lock em multiprocessador. Então, quando eu implemento um microkernel ou um kernel, o que eu faço? Na hora de executar o código do lock ou o código do unlock, eu garanto que, primeiro, interrupções estarão desabilitadas. Isso já resolve o problema em monoprocessador.
Além disso, se eu estou no multicore, eu vou usar o spin lock para garantir que ninguém em nenhum core vai executar lock, só eu. Então, no momento em que eu dentro do kernel ou dentro do microkernel, desabilitei interrupções e através de um spin lock ganhei controle total sobre o sistema todo, eu garanto que o lock é atômico e o unlock é atômico. E aí eles vão funcionar. Né? Então essa é uma solução mais ou menos universal. Dentro do kernel e do microkernel eu uso mecanismos de baixo nível. Desabilita interrupção, spin lock. Uso eles para implementar abstrações e primitivas de mais alto nível, como por exemplo a abstração mutex, as primitivas lock e unlock. Do lado de cima, né, nas aplicações, eu vou usar mutex e vou usar lock e unlock com procedimentos, né, muito mais gabaritados, muito mais eficientes, de melhor qualidade para o meu propósito. É claro que os defeitos, as limitações do desabilita interrupção e spin lock continuam acontecendo. Porém, no momento em que eu uso desabilita interrupção e spin lock para operações muito curtas, muito rápidas, bem definidas, determinadas, dentro do código do kernel e do microkernel, qualquer deficiência delas agora é controlado. O que eu não controlo é a duração da sessão crítica da aplicação. Isso eu não sei. Isso é da cabeça do cara que escreve a aplicação e muda de aplicação para aplicação. Por isso que na aplicação eu uso lock, unlock e mutexes, os quais não apresentam os problemas que nós temos com desabilita interrupção e spin lock, que foram vistos ali nas questões iniciais deste vídeo. Tá? Então, essa é a ideia. Como é que pode ser obtido? Desabilita interrupção e spin lock. Mas eles não têm problemas? Alguns têm pequenos problemas sim, porém, usado dentro do kernel, num código que é fixo, que é determinado e que executa em nível de supervisor, dentro do kernel, aí o problema é minimizado. Na aplicação, que o cara pode fazer qualquer maluquice, usa lock e unlock e aí eu fico tranquilo, porque com lock e unlock ele não vai derrubar o sistema. Tá? Com isso, nós temos 7 questões do capítulo 11 do livro. Até mais!